Você já ouviu falar do All Blue? Esse é o mar dos sonhos de todo cozinheiro em One Piece, um lugar onde todos os peixes de todos os mares se encontram. Mas você sabia que o verdadeiro significado do All Blue vai muito além de um simples sonho de cozinha? É aí que entra Sanji, o personagem mais incompreendido dessa história. Sanji não é apenas o cozinheiro do bando, ele é muito mais do que isso. Por trás de sua paixão pela culinária e seus flertes com a primeira mulher que aparece, existe uma história profunda, cheia de dor, sacrifício e superação. E eu te convido a descobrir o verdadeiro Sanji, o homem que é, sem dúvida, o personagem mais mal interpretado de One Piece. Mas antes da gente continuar, já se inscreve no canal e ativa o sininho e, claro, deixa o teu like, porque vamos mergulhar fundo em uma das histórias mais emocionantes e complexas dessa obra. E, claro, não se esqueça de comentar qual é a sua visão sobre o Sanji. Mas agora, vamos pro vídeo. Fala, meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. O All Blue não é apenas um mar místico, onde peixes dos 4 cantos do mundo se encontram. É o símbolo máximo de esperança para Sanji. Para qualquer outro cozinheiro, seria só uma lenda, uma ambição distante. Mas para Sanji, é a única luz que restou quando tudo ao seu redor era escuridão. Quando ele fala do All Blue, seus olhos brilham. Parece só entusiasmo, mas na verdade, ali existe uma cicatriz disfarçada de sonho. Sanji se agarra ao All Blue não só porque quer cozinhar com os melhores ingredientes do mundo, mas porque ele precisa acreditar que existe um lugar onde ele pertence, um lugar onde o seu coração, ainda machucado, pode ser útil, valorizado e livre. O que ninguém vê é que o sonho de Sanji não é só sobre culinária, mas sobre encontrar um propósito em meio ao vazio da sua vida. O All Blue é a sua redenção, sua fuga da infância brutal, o oposto daquele mundo frio que ele foi forçado a viver. E talvez seja por isso que, mesmo com todos os perigos e desafios, ele nunca desiste desse sonho, porque para Sanji, o All Blue é tudo. Por trás do sorriso elegante, dos ternos alinhados e dos pratos refinados, existe uma infância marcada pela rejeição. Sanji nasceu na família Vinsmoke, uma linhagem de soldados geneticamente modificados para serem máquinas de guerra. Todos os seus irmãos foram alterados com sucesso, tornaram-se fortes, frios e sem emoções. Todos menos ele. Sanji nasceu humano demais para o padrão do seu pai, Vinsmoke Yudiger, frágil, sensível, empático, tudo o que um Vinsmoke não deveria ser. Por isso, desde cedo, foi tratado como um erro, ridicularizado, espancado, isolado, trancado em uma cela de ferro, tudo isso por ser fraco, aos olhos de um pai que via sentimentos como defeitos. Mesmo assim, Sanji ainda o chamava de pai, ainda esperava com os olhos cansados que um dia fosse amado, mas esse amor nunca veio. E é aí que nasce o trauma. O mesmo garoto que só queria cozinhar para os outros, passou a vida tentando provar que era digno, mas no fundo nunca se sentiu suficiente. O que vemos hoje é um homem que usa a elegância como armadura, que sorri enquanto carrega dentro de si o peso da rejeição e um sentimento profundo de inferioridade. Sanji não é só o cozinheiro de luxo da tripulação, ele é alguém que luta todos os dias contra o reflexo de um passado doloroso e um pai que nunca o amou. Trancado em uma cela com apenas o som de seus próprios pensamentos e o eco da rejeição, Sanji parecia destinado a desaparecer no esquecimento da própria família. Mas é justamente nesse fundo do poço que ele encontra algo que mudaria tudo: o All Blue, um mar lendário onde os peixes de todos os mares se encontram. Mas para Sanji, era muito mais do que isso. O All Blue não era só uma curiosidade culinária, era esperança, era a promessa de que existia algo além daquela prisão, além do desprezo, além da dor. É nesse momento, em meio à dor e solidão, que Sanji encontra seu motivo para viver. O All Blue se transforma no símbolo máximo de liberdade, um sonho puro que não foi imposto, que não veio da genética, que não exigia força sobre-humana, era só dele. Sonhar com o All Blue era, no fundo, sonhar com uma vida onde ele pudesse ser quem realmente era, um cozinheiro que cuida, que sente, que ama. O All Blue representa o antídoto para tudo que a sua infância tentou destruir. É o grito silencioso de alguém que nunca foi ouvido, finalmente encontrando uma direção.
No restaurante flutuante Baratier, Sandy é apresentado ao público como um cozinheiro arrogante, elegante e um pouco explosivo. Mas logo em sua primeira cena marcante, ele quebra todas as expectativas. Ao ver um pirata faminto sendo expulso por não ter dinheiro, Sandy o ajuda, oferecendo um prato de comida, mesmo sabendo que poderia ser punido por isso. Enquanto os outros cozinheiros só veem um inimigo, Sandy enxerga um ser humano com fome. E ele diz: "Eu já passei por isso", lembrando do sofrimento vivido na ilha com Zeph. Essa compaixão não vem do nada, vem de alguém que conhece na pele o desespero de não ter o que comer e que jurou nunca deixar alguém passar por aquilo, mesmo que fosse um pirata. Ali, Sandy não estava apenas sendo um bom cozinheiro, ele estava mostrando quem ele realmente era, alguém que, apesar de sua dor, se importa genuinamente com os outros. É nesse momento que Luffy o observa e entende algo que ninguém mais vê. Não precisa provar a comida, a atitude de Sandy é o suficiente. "Ei, cozinheiro, quer entrar pro meu bando?" É com essa frase simples que começa uma conexão que mudaria o destino de ambos, porque Luffy enxerga o que muitos ignoram, o verdadeiro coração de Sandy. Antes do Baratier, antes de ser um cozinheiro respeitado, Sandy era apenas um garoto à deriva, um sobrevivente sem rumo. Após fugir dos Vinsmoke, ele encontra abrigo temporário em um navio, onde mais uma vez é ridicularizado por sonhar com All Blue. Mas tudo muda quando esse navio é atacado por piratas liderados por um homem chamado Zeph. Durante a invasão, uma tempestade quase leva Sandy à morte, e naquele momento, Zeph faz algo impensável. Pula no mar para salvá-lo. Os dois acabam presos em uma ilha deserta, sem comida e sem saída. Sandy percebe um pequeno saco de mantimentos. Zeph guarda o seu. 20 dias se passam, e quando Sandy, faminto, corre para roubar o que acha ser a porção de Zeph, descobre a verdade. Zeph não guardou comida. Naquele saco tinha apenas tesouros, e Zeph comeu a própria perna para salvar a vida de Sandy. Zeph foi a primeira pessoa a realmente cuidar de Sandy e mostrar a ele que seu sonho era válido. Zeph não só salvou sua vida, como também lhe deu um propósito. Ele acreditava no All Blue, o mesmo mar lendário que Sandy sonhava em encontrar. Essa conexão vai além de comida ou sobrevivência. É uma ligação emocional profunda entre dois sonhadores, marcada por dor, sacrifício e esperança. Foi Zeph quem mostrou a Sandy que empatia não é fraqueza, que cuidar dos outros é uma força e que sonhar, mesmo quando tudo parece contra você, ainda vale a pena. Em meio a uma luta intensa contra Don Krieg, Mihawk, o maior espadachim do mundo, surge. E Zoro não hesita, desafia o impossível. Mesmo ciente da derrota iminente, Zoro encara Mihawk de frente, disposto a morrer por seu sonho. É um momento épico, mas para Sandy é um gatilho. Ao ver Zoro caído, ensanguentado, mas ainda de pé, em espírito, Sandy explode. Ele diz: "Agora chega, desista da sua ambição." Não é só preocupação, é reflexo. Sandy não está falando apenas com Zoro, ele está falando com um garoto rejeitado que ainda vive dentro dele. O garoto que ouviu a vida inteira que seu sonho era uma piada, que nunca seria forte o suficiente, que ser sensível era ser fraco. E no fundo, Sandy acredita nisso. Essa cena revela mais do que um conflito entre dois companheiros. Ela escancara o quanto Sandy ainda se vê como alguém inferior, indigno de sonhar alto. Enquanto Zoro luta com orgulho pelo seu objetivo, Sandy luta em silêncio contra o inimigo interno, o sentimento de que ele nunca será suficiente. Ele não quer que Zoro desista apenas por segurança. Ele diz isso porque até então ele mesmo nunca acreditou que merecia lutar por algo tão grandioso. Com o tempo, algo começa a mudar dentro de Sandy. A convivência com os Chapéus de Palha, especialmente com Luffy, serve como um espelho que reflete não a visão distorcida de seu pai, mas quem ele realmente é. Luffy nunca precisou ouvir toda a história de Sandy para entender o seu valor. Quando viu alimentar um inimigo faminto, já soube que ali havia alguém especial. E mesmo nos momentos mais sombrios, como em Holy Cake, quando Sandy se afasta do bando e até agride Luffy para protegê-los, Luffy
Luffy permanece firme, acreditando nele. Fazer o quê? Esse é quem você é. Essa frase simples carrega um peso enorme, porque para Sandy, ser aceito do jeito que é sempre pareceu impossível. Ele foi treinado para esconder seus sentimentos, para odiar sua empatia. Mas ali, com Luffy e seus amigos, ele aprende que sua maior fraqueza sempre foi a sua maior força. Sandy começa a perceber que, ao contrário do que seu pai lhe disse, ele é muito mais do que um cozinheiro fraco. Ele é um guerreiro com princípios, um amigo leal, um homem com um sonho grande e um coração ainda maior. E pela primeira vez, ele começa a acreditar nisso também. Ao longo dessa jornada, vimos Sandy ir de um garoto quebrado por dentro, rejeitado pela própria família, para um homem que luta não só com os punhos, mas com o coração. Ele enfrentou abusos, fome, solidão e ainda assim nunca deixou de se importar com os outros, nunca deixou de sonhar com All Blue. Ele não é apenas o cozinheiro do bando, ele é quem alimenta, quem cuida e quem protege, mesmo que em silêncio. É quem coloca os outros à frente de si mesmo, mesmo quando sente que não merece nada em troca. Sandy é a prova viva de que o maior poder não está na força bruta, mas na empatia, na bondade, na resiliência. Sandy não é só o cozinheiro, ele é um exemplo de coragem, superação e, acima de tudo, humanidade. Mas agora eu quero saber de você. O que você realmente acha de Sandy? Ele é tratado com o respeito que merece na série? Ou também é um personagem incompreendido até mesmo pelos criadores? Deixa aqui nos comentários, porque eu vou estar lendo tudo. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora para se inscrever, deixar o teu like e já aproveita também e clique em um desses vídeos que está aparecendo aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo e numa próxima aventura.